está muito claro. Mas com a compreensão que a gente vai tendo, vai colocando em prática, isso vai se estabelecendo dentro de nós e vai tornando a realidade. Então, o nosso mundo, né, mental, ele só vai ter um peso real quando a gente coloca as coisas em prática. Então, a prática torna a realidade dentro de nós, não a realidade para os outros. Porque às vezes a realidade dos outros, o entendimento é diferente, então é diferente. O mundo de cada um é mental, dentro daquilo que se conhece. Então, por exemplo, aprendi uma coisa hoje, ficou claro para mim, entendi, mas deixei para lá e não faço. Passou no dia a dia, às vezes acontece, não faço. Não faço porque não dou bola e tal, não faço. Não se torna a realidade. Porque a minha prática do eu não faço. O mundo só se torna real quando eu faço aquilo que eu aprendo, para melhorar ainda mais do que eu sou. Então, por exemplo, assim, se nós for analisarmos nós, há 100, 200, 300 anos atrás, na evolução, a gente tinha um certo conhecimento, então a gente hoje tem mais. Por quê? Porque a praticidade de fazer as coisas torna as realidades. Então, por exemplo, assim, se você estudar andar de automóveis, que tem que fazer isso, fazer aquilo, ou estudar uma outra prática qualquer, mas se você não praticar, é diferente. A prática que torna a realidade. Então, a mesma coisa, por exemplo, a prática do medicina. A gente estudar e realmente não praticar, exercer a medicina, é um médico? Não é um médico. Tem um estudo para médico, mas não é um médico. Então, a realidade do que? A nossa vida, por exemplo, a gente faz uma rotina de várias coisas. Algumas coisas a gente é muito, quase que perfeito, outras coisas mais ou menos, outras coisas a gente é bem ruimzinho. Então, o que é a sacada? É perceber o que a gente é mais ruimzinho e ir melhorando, que demora um tempo, porque sempre tem coisas a melhorar. Então, a partir do momento que a gente vai melhorando, esse nosso eu, esse nosso mundo vai criando habilidades, padrões ainda melhores. O que vai se tornar mais à frente? Uma pessoa super inteligente. Por que super inteligente? Porque está entendendo as dificuldades, os problemas, está botando em prática e está melhorando. Então aqui, ao longo de alguns anos, a realidade do mundo mental meu, de vocês, conforme a melhoria, vai se tornando outras. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que às vezes é só honesta na frente das pessoas para se mostrar e não faz a honestidade em si, não é real. Por exemplo, aqui no mundo mental. Então, o real é para o arquivo acástico. Então, por arquivo acástico está real é quando a pessoa passou nos testes e realmente ela tem um equilíbrio para aquele padrão. Então, realmente ela tanto faz se tem alguém vendo ou não vendo, ela é honesta, entendeu? Tem pessoas que são assim, mas tem pessoas que não. Se você está na frente, ela age honestamente, porque você está vendo. Mas um lado que não está vendo, ela dá de repente uma passada em alguma coisa, um negócio, em algo que for. Então, o padrão do arquivo acástico, que são as memórias da gente, conforme vai trazendo as realidades concluídas, então é que vai trazendo realmente esse padrão real da nossa realidade em si. Porque a gente vê que a vida em si, as pessoas às vezes têm dificuldade muito em evoluir. Por quê? Às vezes a pessoa conhece uma coisa e começa a se enrolar, fazer uma coisa não certa, começa a fazer, ter preguiça para fazer, daí começa a fazer as coisas pela metade. O que acontece? Vai trazer um mundo diferente. Ela tem um conhecimento, mas não exerce a realidade. O que vai acontecer? É um mundo enrolado. Porque o padrão é que torna a realidade. Quando você faz certo, pum, montou um padrão dentro. Aquele padrão é a realidade. Ponto. Não volta mais para trás, a não ser que a pessoa realmente quiser, né, um longo tempo voltar, mas quem que vai querer? Não volta mais, não tem mais como. Então a realidade
só é real quando realmente a gente vai obtendo aquela proporção de melhoria gradualmente até chegar a um padrão alto de realidade, seja para todos os fatores. Bacana isso, né? Alguma pergunta, alguma colocação nessa parte para a gente ampliar a nossa visão? O Cid, eles falam que quem estuda, não aplica, e diz que é uma pessoa que é obesa mentalmente, né? Isso, porque exatamente. tu não exercita aquilo que tu tá adquirindo de conhecimento, né? Isso. Porque o que acontece? Porque nós não entendemos, não é culpa de ninguém. Porque nós não entendemos. É o que acontece, não entendíamos, né? Então, por exemplo, assim, uma pessoa que pega uma coisa, não termina, pega outra, pega outra. O que ela aprendeu aqui? Ela tem inícios de aprendizado. O que acontece? O mundo dela mental é maior? Não resolveu nada, não formou nenhum padrão. Se ela quiser, de repente, porque ela tentou aprender, vai montar um emprego, não dá, não aprendeu direito, como é que não vai fazer? Porque, por exemplo, uma vida é consequência. Se eu tenho uma vida enrolada hoje, eu vou passar por uma próxima vida enrolada, não vai mudar. O universo vai dando chance para a gente recuperar isso, reajustar. Mas você, por exemplo, a gente vai parar no momento dentro daquilo que a gente vivenciou em outras vidas da maneira que vivenciou. Dali a gente tem que reajustar, buscar estudar, buscar melhorar, buscar ferramentas para melhorar o que realmente eu sou. Quais as dificuldades que eu tenho? Onde o ser humano vem evoluindo e não sabe. Aí tem muitas situações que complexas, bem difícil para a pessoa às vezes sair daquele buraco. Por quê? Porque ela mesma gerou. Então vamos formando isso. Então o que a gente tem que perceber? Pô, eu tenho uma dificuldade nisso, tenho esse defeito, isso, aquilo lá, então a gente tem que procurar corrigir. E é claro, às vezes para muitos de nós, algumas coisas, nem tudo é claro, mas a partir do momento que vem a clareza, é importante olhar com carinho e reajustar. 2, 3 meses, 5 meses, você vai reajustar, isso vai ser mil maravilha? Não, você vai gradualmente. Em certo ponto você está com uma parte pronta que você reajustou. Então, isso demora um tempo para reajustar. Então, o primeiro passo é trabalhar com a gente. Segundo passo é entender, olhar para dentro, para nós e ver os defeitos que temos. Porque os defeitos é o que é o mal nosso. Porque, por exemplo, as pessoas, que legal, você é, não sei o que, mas as partes ruins nós não queremos enxergar. Se alguém falar, a gente às vezes fica pé da vida, entendeu? Então a gente não aceita às vezes as situações que às vezes estamos errados. Então é analisar isso e não ter o que fazer. Porque, por exemplo, dentro daquilo que a gente vai aprendendo, tudo aquilo que a gente acha ruim, a gente não sabe lidar. Então a gente precisa acalmar e saber lidar com aquilo e levar com mais delicadeza para poder realmente entender e aprender o que está errado ali. Então, a realidade só forma quando eu tenho um padrão, por exemplo. Então, vou aprender a andar de bicicleta. Estou aprendendo, demorei alguns meses para andar mais ou menos, aprendi, agora estou 3, 4, 5 anos ali aprendendo, já sei andar bem. Virou um padrão. Então, naquela situação, você tem um padrão, não vai mudar muito. Você mudou, já sabe, não tem. Mas cada coisa tem um padrão a ser mudado. Então, nós na vida aqui, por exemplo, nossa região, a gente vive de uma maneira, mas se a gente pegar em outros países é diferente. A comida e coisa. Então, há uma diferença entre várias pessoas. E os padrões são diferentes, certo? Mas relativamente, às vezes são semelhantes, não muda. O que muda, o que basicamente uma das coisas pioneiras é entender que o perdão a gente tem que liberar e a aceitação na vida para tudo, porque os erros, conforme a gente conversou, que os erros ele é nada mais do que uma coisa que está nos mostrando que temos que reajustar. A aceitação, porque a parte negativa é aquilo que nos faz evoluir, que nos faz crescer, para mudar a nossa realidade. Então, a partir do momento que mudamos a nossa realidade, vemos que estamos no caminho certo, porque cada nossa mente, de cada um de nós, é diferente, é um mundo diferente, tem que respeitar. O meu respeito termina quando começa do outro, e é isso que as pessoas têm que entender.
porque a realidade vai se tornando outras nesse sentido. Porque tudo é no mental. O mental é o fator principal. Tudo começa. O que nós poderíamos ampliar mais nessa parte? Que a prática assim, ali questão da gente aceitar quando alguém chama atenção, né? é difícil para nós, porque difícil, né? Nós não fomos habituados a isso. Então há um atrito, né? Porque o que acontece? Por que chama atenção? Porque a gente não está esperando. Entendeu? A gente não gosta, a gente fica bravo, né? E assim quase todos nós, né? Nesse sentido. Mas o que acontece? Um amigo ou alguém que às vezes está do nosso lado não vai falar os nossos defeitos, porque vai dar um atrito, certo? O inimigo da gente que vai falar. Aquele que não gosta da gente, numa briga, numa coisa, vai dizer, tem que olhar com carinho, porque vai dizer a realidade. Está enxergando e nós não enxergamos, muitas vezes. Então, aí o que acontece? A gente vê a clareza de quantas coisas às vezes precisamos reajustar para colocar ainda a parte do nosso mundo ainda maior. O que é inteligência? A inteligência é um abrangimento do mental de conhecimento sobre muitas coisas com padrão maiores. Sabe mexer em muitas coisas, fazer muitas coisas, abranger a parte do mundo mental. O que é a pessoa menos inteligente? O mundo mental dela é menor, com menos conhecimentos, menos padrões. Então ela é mais atrasada, mas não sei o que. O mundo mental, tudo é no mental. Então isso nos dá assim uma parte de clareza que através disso é que a realidade vai mudar. Porque não adianta eu conhecer e não mudar o padrão do meu mental. Então hoje, se nós olhar para muitas pessoas, a pessoa às vezes tem um conhecimento muito grande, mas às vezes situações simples que às vezes ela poderia mudar, mas às vezes não enxerga, ou às vezes até enxerga, mas não quer, e acha que nisso não interfere nada. Então assim, tudo interfere quando eu prejudico o outro. O que acontece? Meu mundo mental é atingido. Por quê? Tem as leis universais. Meu direito acaba quando começa do outro. Então, quando a gente invade a privacidade do outro, há uma parte que complica para nós. Aí, por exemplo, se eu de repente, em algum momento, lograr uma pessoa, o que acontece? Gera uma energia. O meu padrão aqui não dá. Aí aciona a lei universal. Volta para mim novamente, em algum momento da minha vida. Aí vai gerando os karmas. Por quê? Porque eu não entendo e o meu mundo mental ele está sendo prejudicado. Por causa das leis universais que regem tudo aquilo que eu tenho que aprender. Vai e volta. Vai e volta. E aí nós estamos enrolados com a roda de Sansara. Morremos, voltamos, vamos de novo, volta de novo, nesse sentido. Por quê? É isso. Então, a partir do momento que vamos mudando o mundo, as realidades são outras. O conhecimento leva a erramentos. Ou seja, outra coisa, todos nós, a gente é como um supercomputador. A todo momento a gente está processando tudo aquilo que está dentro de cada um de nós, certo? Certo. E o que está dentro de cada um de nós? Por exemplo, eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou ter que estudar mais. Isso. Eu vou ter que ler mais livro. Para quê? Para o meu sistema começar a processar mais arquivos de autoconhecimento. Exatamente. Porque enquanto eu não ocupo o espaço ali que está processando, vai ficar processando coisas que não vai me ajudar em nada. Sim, um arquivo velho, um arquivo antigo. É igual aquela frase que diz, cabeça vazia é a oficina do diabo. Isso. Então preenche a cabeça com conhecimento. Sim. E a hora que tu perceber, tu deu um salto que tu vai conversar com uma pessoa, como é que ela não está me compreendendo? É porque o teu raciocínio está já tão distante que aquela pessoa que não estuda não consegue nem... Tu tem que falar até devagarzinho para ela conseguir te entender. Então, uma coisa que eu tenho claro,
temos que estudar cada vez mais porque tempo a gente tem. Sim, Ah, não tenho tempo para ler, não. É porque tu não deu prioridade para ler. sim. Ah, não gosto de ler? Escuta um audiobook então. Aham. Ah, não gosto. Cara, então não reclama da vida. Pois não vem dizer que a vida é injusta, então. Exatamente. Isso que é a verdade, eu acho. É por aí. Então tem realidades de cada um, né? Então, por exemplo, quanto o mental maior, essa parte mais expandida, a mente, o processamento do computador, vamos dizer, é mais rápido. A mente da pessoa inteligente ela é mais rápida, processa rápido. A pessoa que tem o arquivo é menor e tudo é menor, o processamento é mais lento. A pessoa já sabe, já te responde. O outro, deixa eu pensar, deixa eu ver como é que eu vou fazer, é mais lento. Então, é tudo no mental. O que ele falou, o Daniel falou, é bem interessante. A mente é baseado baseado como um computador, arquivos, tal, mais arquivos, menos arquivos. Os arquivos, quem vai melhorando isso somos nós, que é a escolha, as situações, a procura, o estudo, para melhorar os nossos arquivos dentro da nossa mente. Então, o nosso mental vai melhorar conforme eu me esforço perante aquilo que eu desejo. Então, é bem interessante. A mente, eu não achei outra coisa melhor para comparar com a mente, que é o computador. Então, um computador, levando pessoa, tu tem um computador hoje numa empresa que ela é de 2000, 2002, 2003, como é que ela vai trabalhar? Vai travar bastante, né? Então, ter um computador rápido, processamento rápido, vai te agilizar muitas coisas. E a mente é igual. Então, automaticamente é isso. Com os arquivos certos, aprendendo o que é certo, ter um equilíbrio, processamento rápido e um mental maior. Então, basicamente seria isso aí. Eu até tenho outro ponto, esses dias a pessoa diz, eu não sei que rumo eu tomo, eu não sei o que eu faço da minha vida. É porque tu não tem nada na tua cabeça. Começa a adquirir conhecimento que tu vai começar a ver qual é o caminho que tu se simpatiza mais para te seguir. Mas primeiro tu tem que começar a consumir conteúdos de estudos para começar a ver qual é o caminho que tu vai seguir, porque senão vai ficar perdido. É igual aquela frase, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Exatamente. Outra coisa que deixa as pessoas presas é o apego. O apego é a não aceitação. Então, no mundo de hoje, se nós analisar pelos nossos familiares e conhecidos, se a gente analisar hoje, é muito apego. Perdeu uma pessoa querida. Claro, a gente vai chorar, sente ali, mas está chamando direto, está chorando, às vezes passou meses, está chorando ali, não aceitou. Diz, eu aceito, mas lá dentro não. Então há um travamento para isso, que a gente vê, né? Então a gente precisa, na realidade, entender algumas coisas para melhorar. Então, fatores e fatores atingem a nossa mente se a gente não tem uma mente equilibrada, por causa das nossas emoções e sentimentos que às vezes acabam danificando, porque a gente não tem um equilíbrio. Mas quando a gente vem, conforme o Daniel falou, quando a gente vem estudando várias coisas, a gente às vezes nem dá tempo para a gente olhar os sentimentos, como é que tá e tal, que é tão rápido que passou batido, já botou mais coisas para dentro. Então, do mental, para a gente estar expandindo a consciência, o mundo interior. Então, o mundo interior é que vai trazer o equilíbrio. Então, o mental, o mundo interior, os padrões é que traz o equilíbrio. Quanto mais padrões de coisas boas, coisas melhores para a vida, é que vai trazer o equilíbrio. Então, se não está legal, é procurar estudar, procurar trazer boas coisas para equilibrar. Aí tem que buscar para ter o conhecimento certo para equilibrar aquilo que realmente necessita cada um de nós. Seria isso. Tem pessoas que a gente conhece no passado, era até meio maluca, falava um monte de besteiras, e anos depois a gente encontra, são outras pessoas, né? Sim. Mais esclarecidas, o assunto é diferente. Sim. É mais ou menos isso, a pessoa evolui, né? Isso, exatamente. Pessoas assim meio um pouquinho fora, é porque o que acontece? O que a gente percebe, né? De que às vezes pessoas um pouquinho assim, meio fora, elas têm uns assuntos diferentes, mas o que ela anda estudando, entendeu? O arquivo dela às vezes dá umas travadas, umas coisas, mas ela tem ideia boa. É só porque às vezes é tempo para ela compreender e trazer uma explicação, que às vezes ela não sabe colocar as coisas. Sim. O que acontece? Ela está jogando informação para dentro do arquivo e às vezes ela quer colocar e não sabe colocar direito, aí a gente não entende, a pessoa às vezes com menos compreensão ainda diz assim, tá louco, né? Então, mas a partir do momento que o tempo passa,
forma-se mais padrões, mais compreensão. E daí o que acontece? A pessoa passou 10 anos, 5 anos, vê que a pessoa ela já sabe um monte de coisa, já está mais compreensiva, já é uma pessoa diferente, porque demora tempo. Porque, por exemplo, assim, se a gente for estudar alguns assuntos, é uma parte do quebra-cabeça que vai montando a mente. Então, cada assunto da vida é um pedacinho da mente, que vai somando o quebra-cabeça do nosso mental, do nosso mundo mental. Então, se o mundo mental não muda, a gente fica dando ar para o mundo aí fora. O mundo aí fora o que é? É complicado. Então, vamos encerrar por aqui então? Só uma colocação que veio agora, que o que a gente está fazendo aqui agora, questão da palestra que a gente faz, que é um estudo, né? Sim. Tanto essa parte quanto a gente estuda também fora daqui, não deixa de ser apenas um autoconhecimento para a gente, mas eu vejo também como um gesto de amor, tanto para a gente quanto para as pessoas que a gente convive. Porque se a gente se tornar uma pessoa melhor, a gente torna a vida de outras pessoas melhor Mais doce, também. melhor, exatamente. Então isso é muito poderoso, vamos se dizer, né? Então quanto mais inteligente eu for, mais eu vou poder agregar nas pessoas à minha volta e fazer elas ficarem uma pessoa melhor também, sabe? Por quê? Porque há daí nesse caso, vamos dizer assim, tem uma parte que a gente pode também ampliar e colocar como um espelho. Então, se o mundo mental está bacana, está legal, a vida da pessoa está bem legal, bem equilibrada, ela reflete coisas boas, coisas positivas, coisas certas. Mas se nós pegar bastante pessoas desequilibradas, o que vai refletir? Coisas inadequadas, coisas não tão boas. Porque dentro do nosso mundo, o que tem hoje no geral, das pessoas encarnadas no planeta Terra? Bom e ruim. Tem pessoas que têm um leque muito grande de coisas ruins, outras têm um leque muito grande de coisas boas, outras um pouco mais, um pouco menos. É sorteado na realidade, então, pelo conhecimento que se tem dentro do mundo mental. Então, o mundo mental é que é a realidade principal. Então, se você ou eu, ou qualquer um de nós, tiver um mundo mental bem bacana, vai refletir o quê? Muita coisa boa ao redor, para a família, para o sobrinho, para o neto, para o amigo. Então, vai trazer o quê? Pessoas melhores, porque não é por aí o caminho, é assim, é sensato. Então, o mundo mental é que vai trazer a realidade. O que o nosso mundo hoje está? Está um mundo bagunçado, porque as pessoas estão bem inteligentes no sentido de algumas coisas, mas o mundo da grande maioria, por exemplo, se nós botar, tem pessoas que às vezes está no mundo mental dela, está 60-40. Então o negativo já está muito maior do que o positivo. Porque dando uma oportunidade ela já quer passar a perna a outra, já está vendo sempre uma situação aqui, lá e cá, secularista e fazendo coisas erradas que quando os outros não vê está fazendo, aqui e ali, e acha que é normal, está tudo certo, porque ninguém está vendo. E é mundo mental, cadê? Daí o que acontece? Para vocês verem uma situação bem interessante, mas será que é? Será que não é? Se a gente parar para analisar, várias vezes a gente já percebeu isso aí em alguns lugares. Pessoas estão morrendo no hospital com uma certa idade que às vezes não deram valor para as pessoas, deram valor para o material, para uma empresa ganhar dinheiro, não sei o quê. E, por exemplo, esqueceram da família, esqueceram das pessoas. Então isso acontece muito. Está lá no hospital, daí vem um arrependimento, vem a parte da situação seguinte: por que eu não dei valor para a família, para isso ou para aquele? Ele quer pedir perdão para as pessoas, morre, não morre, morre, não morre. É disso aí, gente. Tem um livro bem interessante, né, que fala sobre isso. Isso. A morte é um dia que vale a pena viver, né? Não lembro, talvez seja. Por uma médica, onde ela faz essa entrevista, bem legal. Isso. E é unânime, assim, os entrevistados, que o arrependimento maior é sempre esse. Isso. É de ter deixado de viver com as pessoas, assim. Isso. Nenhum fala que, eu tô morrendo, mas eu gostaria de ter comprado tal carro, ou feito tal casa. É o contato mesmo, humano, né, com as pessoas. Isso. Exatamente. Então, assim, aí a gente consegue enxergar, porque às vezes a gente não enxerga na correria, então a gente não esquece. Quando chega lá no final da linha, ai meu Deus do céu, o que eu fiz?
Aí duas coisas se resumem nesse momento, simplesinho. Então lá atrás, Jesus já colocava, esse mundo é uma ilusão. É uma ilusão. Daí a gente vê que as pessoas ficam presas. A gente começa a imaginar e entender que realmente ficamos presos nisso. Às vezes, né? Já ficamos muitas encarnações. Então hoje a gente começa a se acordar que realmente o mundo é ilusão. Então a gente se cuida para não ficar preso no material, porque o material a gente fica escravo dele. Então, outra coisa, conheceis a verdade nos libertará. A verdade de quê? A verdade sobre mim, sobre minha pessoa, o que eu tenho, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que viver melhor, o meu sentimento, as minhas emoções, a minha mente, como é que eu posso equilibrar? Conheceis a verdade nos libertará. Sobre mim, sobre minha pessoa. Então aí é que está duas chaves para a gente refletir sobre a melhoria nossa. Pode colocar, Daniel. Tem uma frase que diz que, uma frase até meio forte, espero que quando a morte vier para você, tomara que você esteja vivo e não morto. Porque eles falam que, tem uma frase que complementa essa, se você morresse hoje, que falta você faria? Porque tem muita gente que está vivendo só para si e não agregando nada na vida de ninguém. Então fica o questionamento, o que tu está fazendo para o mundo? O que tu está agregando para as outras pessoas? E se tu fosse agora, tu ia fazer falta? Como pessoa, não com o bem material que tu possui, mas como pessoa, tu ia fazer falta? Exatamente. Esse é um ponto interessante também, porque a gente amplia aqui mais ainda. Se nós pegar pessoas que vive ajudando de uma forma ou de outra a sociedade, as pessoas da família de uma forma que pode, ela vive produzindo. Umas pessoas que só vivem para si atrás de dinheiro, mas também não ajudam muita coisa, e a família e tenta se esquivar, sai fora e vive só naquele mundo material. O que acontece? Se torna um vazio aqui dentro. Essas pessoas que começam a construir sempre uma parte de ajuda, de alguma forma, sempre está colaborando, o que acontece? Forma uma parte de mais felicidade dentro de si. A luz é maior, a energia é maior. Por quê? Porque produz, reflete. Então, se eu ajudo, o que reflete? Volta para mim. Entendeu? Então, a gente tem que entender que tudo volta. Então, parar para refletir. Então, as coisas, na realidade, nada em vão. Eu faço isso, eu não estou perdendo tempo. Não, reflete, volta. Então, eu me sinto mais forte amanhã depois, porque a própria energia que eu doei vai voltar para mim. Retorna. Nós seres humanos não conseguimos, até entendemos um pouquinho, mas e a prática? E a prática? Tá bom? Aí que tá, a gente fica nessa parte, que é difícil para nós. Mas assim, um passinho de cada vez, para aumentar essa parte da luz interna, a felicidade. Por que as pessoas às vezes estão tristes? Por quê? Elas precisam às vezes entender algumas coisas. Se pegar uma pessoa que está às vezes triste e abatida por causa de certas coisas, porque se for analisar ela está triste porque perdeu alguma coisa, porque não ganhou alguma coisa, porque não tem dinheiro para comprar tal coisa, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. É tudo nessa linha. Certo? Daí pegar ela e levar no hospital, que tem pessoas muito piores que estão lá morrendo e estão às vezes felizes. Entendeu? Acabou a tristeza dela. Então, certas pessoas é assim, não são todas, claro, né? Então, por quê? Porque não entende, não faz por maldade, mas não entende. A mente é isso, a gente tem que procurar entender para melhorar ainda mais o equilíbrio nossa vida. Até o Pedro Calabres fala que de vez em quando é bom a gente ir num velório, não precisa nem ser de parente, vai de outra pessoa mesmo, só para ir lá e dar um estralo na cabeça para valorizar mais a vida que a gente tem. Porque às vezes a gente esquece de valorizar as pequenas coisas, sabe? Sim. A gente reclama muito, sendo que a gente tem muito mais para agradecer do que para ficar reclamando, sabe? O simples fato de eu estar aqui agora, podendo respirar, podendo andar, independente de outros problemas fora disso, olha o tanto de coisa que eu já tenho para agradecer, sabe? É isso aí. Às vezes a gente esquece, sabe? E lembra das coisas para reclamar.
Agradecer é que já tem. E reclamar, quem quiser, não tem. Então, quanto mais eu não tenho, mais eu reclamo, mais não tenho, né? Então, a gente tem que ficar esperto nessas situações. Então, vamos encerrar por aqui, se vocês não tiverem mais uma colocação aí.